Aleluia, Jesus. Neste lugar Tu és real. Fala para Ele: eu vou me entregar, Senhor. Vou me entregar totalmente.
toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. O que nós vamos entender? Canta. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos declarar mais uma vez neste lugar. Neste lugar, onde você estiver, onde você está, Ele é real aí agora. Diga para Ele: eu vou, Senhor, vou me entregar totalmente, completamente, Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Diga: eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante, é isso, e sacrificar, oh Deus, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale, oh Deus, um dia na tua presença, sem jamais. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante e sacrificar, tu inclinarás os teus ao meu clamor. Mas vale um dia no centro, que toda a vida sem jamais te... Diga para Ele: tu és a minha fonte, minha colheita, minha... Vamos fazer isso na prática agora. Você pode se humilhar aí. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser ficar nessa posição mesmo, não tem problema. Mas vamos nos humilhar diante do Senhor em oração agora. É um tempo que nós temos que nos humilhar. A palavra diz: se eu me humilhar. Isso tem que ser voluntário, querido. Não deixa as circunstâncias, os problemas da vida se abaterem sobre você, para daí você se humilhar. Não, a hora de se humilhar, de nós nos humilharmos é agora. É nós chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu não sou nada. Deus, eu não sou nada. Deus, eu não posso nada. Deus, ai Senhor, ai de mim, Senhor. Você chegar diante dele e se humilhar, se humilhe diante dele aí agora, se humilhe, chegue diante dele com o coração rasgado, quebrantado. Não dê desculpas, não jogue a culpa nos outros. Tem gente que fica botando a culpa na China, o outro coloca a culpa no presidente, o outro coloca a culpa no prefeito. Querido, você não entendeu ainda? Pelo amor de Deus, Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você. Se eu me humilhar, é eu que tenho que me humilhar, é eu que tenho que me rasgar, chegar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia. Senhor, a tua ira, ela dura, Senhor, um momento só. A tua palavra deixa isso muito claro. O próprio rei Davi falou isso aí, falou: não, eu quero cair na tua mão, Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que a tua ira dura só um momento, mas a tua misericórdia, ela não tem fim, Senhor. A tua misericórdia, ela dura para sempre. A tua misericórdia é o motivo, a causa de nós não sermos destruídos, e ela se renova a cada dia, cada novo dia, cada amanhecer. Senhor, eu me humilho diante de Ti agora, como, ó Deus, como pastor, ó Deus, nessa congregação, ó Pai, como, ó Deus, como líder espiritual. O Senhor diz:
chorem os ministros do Senhor, e eu estou aqui, diante do Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, com meu coração rasgado diante do Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sei nada. Eu sou tão pequeno, tão limitado, tão frágil, Senhor. Tudo o que tem acontecido todo esse tempo só serve para uma coisa, para mostrar, Senhor, o que é o homem. É como diz as Escrituras, o que é o homem, Senhor? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor coloque nele o teu Espírito? Quem é o homem, Senhor? Quem somos nós? Nós não somos nada, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, têm, ó Deus, nesse tempo sendo, ó Deus, tocadas pelo sofrimento, pela dor, ó Deus, da perda de um ente querido, ó Deus. Gente que a gente não imaginava, a gente nem pensava, gente que estava aqui num dia tudo bem, pessoa saudável, Senhor, de repente essa pessoa, ela é acometida por essa praga, ó Deus, e essa pessoa, ela morre, ó Deus. Ah, Deus, isso mostra para nós que a nossa vida não é nada, como diz as Escrituras, é como um vaporzinho, é um vapor que está ali e já desaparece. É como uma flor na relva, que está ali bonita, de um dia para o outro alguém passou ali, pisou, acabou, murcha, acaba, morre. Nós não somos nada, Senhor, e nós estamos aqui diante de Ti dizendo isso. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sim, nós pecamos tanto contra Ti, fomos tão rebeldes, Senhor. Ah, Deus, eu e a casa dos meus pais, Senhor, ah, Deus, e o Teu povo, Senhor, nos rebelamos tanto contra Ti, fomos tão rebeldes, tão indiferentes, fomos tão, Senhor, tão indiferentes, Senhor, rejeitamos os Teus estatutos e os Teus mandamentos. Nós, ó Deus, fomos muitas vezes, ó Pai, pelo caminho mais conveniente. Quantos de nós caminhando pelo caminho daquilo que é conveniente, não por aquilo que a Tua palavra diz? Pecamos contra o Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, chorando e dizendo: tem misericórdia, nós vamos voltar atrás, nós vamos, Senhor, nos converter. Sim, eu vou me converter de todo o meu coração, do mau caminho, Senhor, abandonar as más obras, as más práticas, aquilo que o Senhor não se agrada, aquilo que o Senhor não tolera. Ah, Deus, esse é tempo de arrependimento, é tempo de nos humilharmos diante do Senhor. O sacrificar significa, Deus, a gente está com a nossa vida, como disse Paulo, diante do Senhor. Paulo disse: apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Senhor, é tempo de nós nos apresentarmos, ó Deus, diante do Senhor. É tempo da Tua igreja, Senhor, levantar um altar ao Senhor em cada lugar, em cada casa, onde o Teu povo está, Senhor, em casa, no trabalho, aonde quer que seja, é lugar de levantarmos um altar ao Senhor. Ali estabelecemos Jesus como centro, como Senhor, sermos o sal da terra, a luz do mundo. Ah, meu Deus, eu quero, Senhor, declarar aqui que eu creio. A Tua palavra fala para nós, ó Deus, de tempos de calamidades, tempos, ó Deus, análogos a esse e muito pior. A Bíblia fala de histórias, ó Deus, onde uma mãe chegou ao ponto de combinar com a outra mãe, de comer os seus filhos, e uma delas fez isso, assassinou e se alimentou, comeu o seu próprio filho. Imagina só o ponto, ó Deus, o nível que chegou, um nível, Deus, de tragédia. Ah, Deus, nós ainda nesse tempo, ó Pai, esses dias, quando eu li ali sobre a guerra da Síria, ó Deus, milhares e milhares de cristãos foram mortos, assassinados, milhares e milhares de pessoas sendo tiradas, arrancadas, ó Deus, da sua casa do dia para a noite, ó Deus, sem poder fazer nada, sem poder levar muitas vezes nem uma roupa a mais, só que está no corpo para fugir com vida. Ainda há muita calamidade. Mas o Senhor disse que se o Teu povo, Senhor, se voltasse para Ti assim, se humilhasse, orasse, o Senhor iria ouvir dos céus, o Senhor viria, e o Senhor sararia a nossa terra. A Deus, nós continuamos crendo, a Tua igreja está orando, não só nós, mas, ó Deus, a Tua igreja, ó Pai, no Brasil e no mundo,
E o Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Então é como igreja que nós estamos nos levantando, ó Deus. Senhor, quem sabe em meio a tudo isso, é um tempo da tua igreja se posicionar como nunca, se levantar como nunca, meu Deus. Como nunca. Aqueles que estavam brincando, parar de brincar. Aqueles que estavam vacilando, joelhos vacilantes, serem firmados, pés firmados, firmados na rocha. A tua palavra diz, construir uma casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, meu Deus. Espírito Santo, prepara o meu coração e o coração dos meus irmãos, para que nós possamos receber a tua santa palavra. A tua palavra é a verdade. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra. Que nós estejamos com o nosso coração quebrantado, nossos ouvidos abertos, porque está escrito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala com cada um de nós aqui, fala com cada um que estará recebendo em algum momento, Senhor, essa mensagem. É o que eu te peço, é o que eu oro e já te agradeço, ó Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Se você crê, recebe, concorda, diga amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar, o tempo não é bem resumido, então, se você puder aí pegar a sua Bíblia, não sei se a gente vai ter a Bíblia vai ter aí, jogando aí, Mateus? Vai ter. Então, o primeiro texto que eu quero que você pegue é um texto que eu preguei não faz muito tempo. Alguns meses aí eu falei sobre Atos capítulo 26, a partir do verso 23, a ênfase é no versículo de número 28, mas Atos capítulo 26, é quando Paulo está preso. Ele foi preso, e agora ele está depondo diante do rei Agripa, né? E ele está fazendo a sua defesa, vamos dizer assim. Olha que interessante que diz o texto. Eu vou pegar uma parte do texto que é quando ele fala daquilo que movia ele. Por que ele fazia o que ele fazia? Preste muita atenção nisso. Por que eu e você, por que nós fazemos o que fazemos? Por quê? Tem um livro maravilhoso, foi um dos palestrantes do Summit ano passado, esse ano também, o Simon Sinek, né? O livro é Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Por quê? Por que você faz o que faz? Por que eu faço o que eu faço? Por quê, irmão? Por que você sai para trabalhar de manhã? Por quê? Por quê? Por que você estuda? Por que você pertence a uma comunidade cristã? Por que você vai numa célula? Ou é líder de célula, uma boa parte aqui? Por quê? Por quê? Por que você serve ao Senhor, né, de alguma forma, né, no ministério, na obra do Senhor? Por quê? A gente tem que parar e pensar. Paulo, ele, nesse momento aqui, ele deixa muito claro para nós a importância de caminharmos debaixo desse motivo. Eu tenho um porquê. Porque se você não tiver um porquê, meu irmão, você pode já se preparar. Pode se preparar. Vai falir. Vai à bancarrota. Isso em todos os sentidos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Se nós não tivermos um porquê, algo que seja verdadeiro e absoluto para nós aqui, uma crença, uma convicção, não adianta. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, olha, preste atenção, a partir do versículo de número 13. Diz assim, por volta do meio-dia, ó rei, ele está falando com o rei Agripa aqui, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol. Aleluia! Jesus é o sol. Aleluia! Jesus é a estrela da manhã. Brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Isso está registrado lá em Atos capítulo 9, tá bom? Atos capítulo 9. É a história lá, que ele está indo para Damasco, né? Com as cartas e tal. Olha lá. Todos caímos por terra. Todo mundo caiu. Tinha um grupo ali com o apóstolo Paulo, né? Ali no momento ali, era o grande perseguidor Saulo. Todos eles caíram. Vocês sabem o nome de mais alguém que estava ali com o apóstolo Paulo, ali naquele momento da conversão dele? Alguém lembra aqui? Vocês não lembram, irmãos? Vocês não lembram o nome de nenhum que estava ali? Você sabe por que você não lembra? Porque o que faz a diferença é a nossa resposta para aquilo que Deus está fazendo. Paulo respondeu a Deus. O que vai fazer a diferença? É a sua resposta, é a minha resposta. Como que os outros responderam a Deus? Posso te afirmar que
nenhum deles se entregou como Paulo se entregou. Sabia que o dia que eu tive uma experiência poderosa com o Espírito Santo, eu estava voltando da casa de recuperação lá do Molive, e numa avenida extremamente movimentada em Maringá, ali na Morangueira, bem próximo ao colégio Rodrigues Alves, e eu havia recebido a plenitude do Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Alguns de vocês aqui já ouviram essa história, mas tem gente aqui acompanhando a gente que vai ouvir. E aí o céu se rasgou diante de mim, no meio da rua. Eu vi como, o som que eu ouvi era como um trovão tão gigantesco, assim, que ele, nos céus, só que ele, era como se ele se juntasse e desembocasse em cima de mim, e eu caí no meio da rua, no meio da avenida, irmãos. Sabia que tinha um amigo comigo? Tinha um cara que ficou lá comigo também. Vocês acreditam que esse menino está desviado? Começou ali e está desviado. Por quê? Por quê? O que faz a diferença é a sua resposta. A resposta que você dá para Deus, para aquilo que Deus está fazendo. Qual é a resposta que você está dando para Deus? Saulo deu uma resposta para Deus, né? E isso foi o que fez toda a diferença. Diz aqui, todos caímos por terra, e ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por quê? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Resistir às ferroadas, né? Ontem no Summit, uma das preletoras, uma das que eu mais gostei, pessoa extremamente bem sucedida na sua carreira profissional, extremamente, era a âncora do jornal lá, do telejornal mais famoso dos Estados Unidos. Ela era âncora, uma moça linda, né? Âncora, e de um outro. Só que cristã, e ela fala, né, lá no Summit, quem puder fazer, vai acontecer aí o Summit, vários momentos aí, esse ano ainda, e ela contando que ela viu que ela estava começando a se afastar daquilo que Deus tinha para ela, a negociar valores que para ela eram muito importantes, né? Convicções muito importantes, e uma delas a questão da fé. A fé dela estava sendo colocada em xeque, e aí ela começou a viver uma crise pessoal, né? E só que aconteceram algumas coisas. Ela começou a contar, eu falei: você está de brincadeira. Sabe aquela história que eu sempre conto, de quando Deus está falando, você não ouve, de repente você sente uma pedrada assim, você vai pá! Aí você, o que aconteceu? Lembra a história do cara do carro, o carrão parado no semáforo, né? E ele está lá dentro com o som no último, de repente ele só ouve uma pancada, daí na hora que ele desce, né, e ele vê aquele carro caríssimo lá, todo quebrado, uma pedra que bateu no carro, e aí? Aí um menino olhando, ele falou assim: foi você, moleque, que fez isso aqui? O moleque foi. Você está louco e tal? Ele falou: eu estou gritando faz um tempão aqui para você ver, meu irmão está caído, ele é paraplégico, está diante aqui, você ia passar por cima dele. Tem coisa que a gente não enxerga, parece, irmãos, a gente está tão distraído, a gente não enxerga, né? E aí de vez em quando vem uma pedrada. Essa moça, você vai poder assistir, você vai ver, foi assim, ela sofreu, ela fala, quando ela em Nova York, fazendo lá uma reportagem, ela tomou uma maçã na cabeça dela, que ela entrou em coma, a maçã. Depois, quando ela foi voltar, passou acho que um tempo lá, não sei quanto tempo, quando ela foi voltar, outra tragédia aconteceu, e depois outra. Aí ela falou: tá bom, entendi. O que precisa para eu entender, para você entender? O apóstolo Paulo, ele teve aqui esse encontro, onde Jesus falou diretamente com ele. Jesus falou assim: o que você está fazendo, rapaz? Você vai continuar aí, né, relutando, lutando contra os aguilhões, né? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor, só vai trazer sofrimento. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aleluia. Olha isso aqui. Só Deus fazer um negócio desse. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu vou mostrar ainda coisas para você. Lembra? Lembra Jeremias capítulo 33, versículo 3? Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que você ainda não sabe. Lembra Jesus na ceia com os discípulos? Lavando os pés dos discípulos, é o Pedrão lá, o de sempre, né?
Tá, não, vai lavar meu pé não e tal. Jesus falou, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte. Não, me lava o corpo inteiro. E aí Jesus depois fala assim, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo. Vocês vão entender? Depois que a gente vai entender. Tem coisas que eu estou entendendo agora, irmãos. Coisas que eu vivi há 25 anos atrás. Né? Então Jesus fala aqui para ele, fala assim, eu vou mostrar para você ainda muita coisa, você vai entender muita coisa. Olha isso, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu vou dar um break rápido aqui, mas eu preciso te falar. Querido, o que você está procurando com a sua vida? O que você está procurando fazer com aquilo que Deus deu para você de mais precioso? O que você está procurando fazer? Eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho o sonho de ter uma casa de 3 andares. Amém, que bom, filho. Legal. O que mais? Eu vou trabalhar até os 50 anos e eu quero aposentar, e aí eu quero sombra e água fresca. Legal. Você já perguntou para Deus o que Deus quer para você? Você já perguntou para Deus o que Deus tem para a tua vida? Qual é a sua missão nesse mundo? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Será que esses sonhos aí, não estou falando nada contra sonho não, você pode ter o teu sonho aí, muita vontade, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, né? Homem, meu Deus, tem que orar, né? Porque, sim, é aficionado, né? A questão de ter um carro, ô querido, no dia que a gente aprender que carro não é investimento, né? É só despesa, mas tá bom, esse é outro assunto para outra coisa. Então, e só isso, não, ter meus filhos pagar uma boa escola, eles terem uma boa educação, né, como se a escola que desse educação, uma boa formação e eles irem para a faculdade e terem no futuro aí uma boa profissão, um bom emprego, ganhar dinheiro. É mesmo? É isso que você quer deixar de legado na vida dos teus filhos, da tua família? É isso aí. É essa marca que você vai deixar. Puxa vida. Eu aconselho você a se colocar diante de Deus e perguntar para Deus se é isso que Deus tem para a tua vida. Olha que Saulo não era qualquer um não. Ele era um grande líder religioso, um homem muito importante na religião ali, né, dentre os fariseus. E Jesus mostra para ele o que realmente importa. Ele falou, eu levantei você. E eu vou guardar você. Já eu vou até falar sobre isso. Eu vou guardar você, porém, presta atenção, eu vou guardar você dos gentios, do teu povo, né, porque a perseguição veio dos de dentro primeiro, né, e depois dos gentios também. Ele falou assim, só que, deixa eu te contar uma coisa, a tua vida, a tua missão, ela tem uma ênfase só. Lógico que isso acaba, né, às vezes abrindo um leque ali, escreveu a maioria das cartas, né, o Novo Testamento, a maior parte nós temos através do apóstolo Paulo e tal, joia. Mas assim, a missão está muito clara. Jesus fala para ele assim, você vai abrir os olhos, não é? Eu estou enviando você aos gentios, para você abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Você consegue perceber isso, meu irmão? Que o mundo está em trevas? Você tem dúvida ainda? Será que essa cultura desse mundo, ela tem tocado a tua vida de uma tal maneira que você já não percebe mais? Será que você está igual aquele sapinho que foi sendo aquecido, sem nem prestar atenção, né, naquela chaleira ali, e ele foi, né, sendo envolvido pelo ambiente que ele estava, e ele, na hora que ele menos percebeu, ele morreu. É o Ló, que olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra e falou, eu vou morar lá é bom, lá eu vou fazer negócio, olha que bonito aquelas campinas, e lá ele negociou tanto, ao ponto de chegar num momento da vida dele, onde quando o juiz de Deus vem, se Deus não tivesse misericórdia, usado o seu tio, usado Abraão para socorrer ele, tinha perecido com o povo de Sodoma e Gomorra, de tão ambientalizado, não sei se é essa a expressão, que ele estava lá com aquele mundo, com aquela região. Então preste atenção nisso. Deus deu para Paulo uma missão muito específica, muito clara, e essa missão é a missão que Deus deu para mim e para você.
Jesus deu para nós, Mateus capítulo 28, querido, versículo 29, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Isso é uma missão, isso aqui não é algo facultativo, não é para mim, isso aqui é para outros, isso aqui... Não, isso aqui é mandamento, isso aqui é uma ordem, uma ordenança. Mas eu não estou bem, eu estou lidando com uma situação difícil nisso aqui, naquilo ali, porque eu estou... Querido, tudo bem, mas é algo que é extremamente prioridade. É prioridade de Deus. Essa missão é a missão de Deus, por isso que nós somos comissionados junto com Ele. É com Ele que nós vamos cumprir essa missão. E Jesus fala para Paulo aqui, fala assim, você vai abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. O mundo está em trevas. E olha que isso aqui é forte, irmãos. E do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Puxa, tem gente aprisionada pelo maligno, tem gente sofrendo nas mãos de Satanás, e tem algumas que estão muito perto de mim, de você, muito perto de nós. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Jesus falou para Paulo, falou assim, você vai libertar essas pessoas do poder de Satanás, você vai. É que assim, uma boa parte aqui, e quem está assistindo a gente, talvez nunca tiveram a experiência de pegar alguém no estado, olha que a pessoa chega, amados, é terrível. Só uma pessoa perde a sua cognição, ela perde a sua coordenação psicomotora, ela não controla a sua mente, nem o seu corpo, o demônio se apossa dela, toma posse dela, pega ela, igual aquele pai que chegou para Jesus e falou assim, meu filho, puxa, o demônio pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água. Olha que ponto. Vocês acham que isso não existe mais, irmãos? Vocês acham que isso aí era do tempo de Jesus, que as pessoas ficavam possessas, endemoniadas, que saía um cara do meio das catacumbas, berrando, urrando, igual um bicho, pior dos animais, né? O que você está fazendo aqui? Por que você já veio nos atormentar? Um gadareno da vida, onde havia uma legião de demônios naquele homem. Vocês acham que isso acontecia lá no tempo de Jesus, que hoje não tem mais, né? Está bem melhor hoje. As pessoas não ficam possessas mais, não ficam endemoniadas mais. Não, queridos, não se engane. Talvez a gente perdeu um pouquinho o fio da meada do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, porque isso é real. As pessoas estão presas, pessoas estão amarradas, acorrentadas, aprisionadas por Satanás, e Jesus disse para Paulo, falou assim, você vai libertar essas pessoas, você que vai libertar, sou eu que vou libertar, somos nós, amados. Deus conta comigo, com você, amém? E ele falou assim, para que eles recebam perdão dos pecados, aleluia. E aí verso 19, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Sabe, irmãos, eu tenho que encerrar porque o horário não permite, mas eu preciso falar uma coisa para você sobre a visão celestial. Eu fiquei orando, pensando, praticamente nem dormi essa noite, por causa disso aqui, refletindo sobre isso, meditando sobre isso, sabe? Jesus falou para Paulo aqui uma coisa, que eu cheguei a perguntar, eu falei assim, não, o senhor não foi sincero nem fiel à tua palavra. Desculpa eu falar de maneira assim rasgada, mas você fala isso para Deus? Eu pensei, ele já sabia que eu tinha pensado, eu ia falar, não pensei. Eu cheguei a falar para ele, porque Jesus fala para ele aqui no verso 17, eu livrarei do seu próprio povo dos gentios. Eu vou te livrar, Saulo, para você fazer isso aí, você ir pregar, libertar as pessoas, etc e tal, eu vou livrar você. Agora, rapidamente, pegue aí, 2 Coríntios capítulo 11, e eu vou encerrar mostrando para você, puxa vida, Deus disse que ia livrar, né? O que isso quer dizer então? 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo de número 11, eu vou ler com vocês, a partir do versículo de número 23, de novo Paulo contando uma história para nós aqui. Está dentro de um contexto, depois eu gostaria que você lesse todo o contexto, tá? Porque ele acaba desconectando um pouco aqui, principalmente o 23, né? Paulo está fazendo uma retórica aqui, né? Algumas perguntas, levando as pessoas a refletirem, né? Mas olha o que ele fala assim, ele diz assim, são eles servos de Cristo? Né? Estou fora de mim para falar dessa forma, e eu ainda mais.
Presta atenção, porque é a partir daqui agora que eu quero dar ênfase. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. Pera. Ele fala lá o quê? Que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e Jesus fala para ele: Saulo, por que você me persegue? Dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Eu escolhi você. Eu vou livrar você da mão do seu povo e dos gentios. Eu vou livrar você. E aí, você está lendo comigo aqui? Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes severamente e exposto à morte repetidas vezes. Ficou exposto à morte. Presta atenção, querido. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Multiplica, para arredondar, 5 vezes 40. 200 varadas. Você tem noção do que é isso? Assiste lá o Paixão de Cristo, você vai ver que tipo de varada que era desferida sobre os prisioneiros. Pra você entender. Não tinha como hoje aí os direitos humanos que... Não, ali a lei era a lei de quem pode manda. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: recebi 200 varadas. Uma vez fui apedrejado, vocês lembram? Quando ele foi apedrejado ao ponto de ficar como morto, os demais discípulos acharam que ele estava morto, ficaram em volta dele, falaram assim: ele morreu, tomou pedrada, amados. Gente, tem noção que é isso? Não. 3 vezes sofri naufrágio, Atos, quando você lê Atos, você vê ali todas essas passagens, Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Verso 28. Além disso, ainda enfrento uma pressão diariamente, uma pressão interior. Poxa vida. Enfrento uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Sabe, queridos, eu queria estar com vocês e falar com vocês sobre o preço. O preço. Se eu me humilhar, se eu, como diz a canção, sacrificar. Você já entendeu o que é sacrificar? Você já entendeu o que isso quer dizer? Não é que o texto de 2 Crônicas 7,14 não fala sacrificar. A canção, Mas esse sacrificar, Deus quer que você sacrifique, sim ou não? Sim ou não? É bom você entender isso. Porque nós estamos sendo tocados, está tendo uma geraçãozinha aí tocada por uma hipergraça. Uma pregação aí, uma heresia do inferno. Que está tomando conta. Deus não quer sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Ignorante, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está falando de sacrifício redentivo, sacrifício da redenção. Foi Jesus que fez uma vez só e basta. Uma vez só. Agora, meu irmão, se você estava com essa mentalidade de que a vida cristã não requer de mim e de você preço. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo dizendo: irmãos, tem que apresentar o corpo de vocês como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Rogo-vos que vocês apresentem. Falava numa reunião essa segunda-feira, e repeti isso em algum outro momento aí. Irmãos, se nesse tempo você não buscar a Deus, se nesse tempo você não jejuar, se nesse tempo você não orar, se nesse tempo você não sacrificar nesse sentido de pagar o preço, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei quando. Quando que você vai se voltar para Deus? Quando que você vai se humilhar? Quando que você vai se arrepender? Quando que você vai? Quando que a gente vai? Paulo, através dessa passagem de 2 Coríntios, está mostrando para nós de que o
O fato de nós caminharmos na vontade de Deus, o fato de nós vivemos os planos e propósitos de Deus, uma visão de Deus, isso não quer dizer ausência de obstáculos, não quer dizer ausência de problemas, não quer dizer ausência de tribulações. Leia Romanos capítulo 8, eu não posso aqui estender, então, você vai ver. Você vai ver lá. Não importa o que aconteça. Não importa. Eu e você precisamos estar firmes com Jesus. Precisamos estar diante de Jesus. Sermos fiéis à visão. A visão de Deus. Amado, Deus tem uma visão muito clara, ela é simples demais para nós. A gente que complica tudo, como diria aquele cantor antigo aí que sumiu das paradas de sucesso. A gente que complica tudo. Irmão, Jesus salvou você. Jesus libertou você. Jesus está com a mão dele sobre a tua vida. Não sei o que está acontecendo de modo pessoal, particular. Tem uns que Deus usa de uma maneira. Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar numa área aqui, e você vai usar isso aqui para a minha glória, para o meu louvor, amém. Outros é de outra maneira. Joia, eu não vou aqui entrar especificamente, mas para encerrar. Você acha que é para quê? Para quê? Você acha que a tua vida, a vida que Deus deu para você, esse presente que Deus concedeu a cada um de nós aqui, é para você realizar os seus lindos sonhos? Você, como eu já falei aqui, atingir as suas metas pessoais, das quais você tem todo o direito. Todo o direito. Tá bom? Todo o direito. Você tem toda a liberdade. Mas eu preciso te lembrar, e o porquê de eu estar aqui nessa manhã falando com você, é para lembrar você disso. Existe uma visão de Deus. Existe uma direção de Deus muito clara, muito simples. O mundo está perdido. Os campos estão preparados para a grande colheita. Você sabe qual que é o problema? Sabe por que está demorando a grande colheita? Sabe por quê? Faltam trabalhadores. Ao ponto de Jesus falou, fala com o Pai. Peçam ao Pai, porque o Pai vai mandar trabalhadores para a sua colheita. Jesus nos mandou colher, irmãos. Jesus nos mandou colher. É tempo de colher. Eu nem vou te expor aqui, não vou expor quem está aqui. Mas qual foi a última pessoa que você colheu para Jesus? Ou, melhor, nesse ano, quem você ganhou para Cristo? Para quem você falou de Jesus? Para quem você insistiu com essa pessoa, como uma palavra fala? Quem? Mas eu estou passando por problema, pastor, eu estou com dificuldade. Acredito que isso é unânime, tá bom? Todo mundo enfrenta. Quando eu vi o Craig Rochelle, pastor da maior igreja online do mundo, falando sobre isso, me consolou. Eu fiquei consolado pela palavra dele. Então, a grande questão é, até quando você, eu, nós vamos ficar dando desculpas? Até quando? Paulo, apesar de tudo isso aqui, toda tribulação que ele enfrentou, ele foi fiel à visão. Ele falou para o rei, rei, eu fui fiel à visão celestial. Minha oração por mim e por você hoje aqui, Deus, toca-nos, aviva-nos com a visão do céu. Talvez Deus está nos desmamando desse mundo aqui, irmãos, como disse o santo Dr. Rousseau Shedd, que estava para partir, um câncer terminal, dores insuportáveis, e alguém entrevistando ele lá. Se você não viu isso, coloque nas redes sociais, você vai achar aí no YouTube. E aquele santo homem de Deus disse, eu estou desmamando do mundo. Se um homem daquele reconheceu que ainda precisava desmamar do mundo, eu fico pensando em você. Eu fico pensando em mim, eu fico pensando em nós. Será que Deus, o que vai ter que acontecer para a gente desmamar de vez? Olhar para o alto, olhar para aquilo que realmente importa. Ter olhos voltados para a eternidade. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui. Esse espaço aqui agora há pouco estava cheio de teia de aranha. Cheio de teia de aranha.
os dias fechados, não está sendo usado para nada. As aranhas começaram a tomar posse. Tudo vai passar. Tudo. E o que vai permanecer? A palavra fala claramente. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Vamos orar. Temos que encerrar, nosso horário venceu. São 50 minutos, já deu 51. Mas nós vamos orar agora. Quero orar. Eu vou orar com você que está aqui, mas eu quero orar também com as pessoas que estão em casa, que vão nos acompanhar. Uma palavra talvez um pouco mais indigesta, né? Uma palavra mais dura. Dura em que sentido? Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês não têm noção. Que prazer. Mas ao mesmo tempo eu tenho algumas queixas que eu tenho colocado diante de Deus. Porque eu falei para alguém anteontem, esse período se transformou numa desculpa. Tudo que tem acontecido se transformou numa baita desculpa. Uma desculpa para falta de entrega, falta de compromisso, falta de fidelidade, falta de compaixão pelos perdidos. Então, a minha oração é para que Deus nos toque. Deus toque você, toque a mim, toque a cada um de nós com essa visão celestial. Quando a gente tem uma visão celestial, uma visão de Deus, clara, o porquê que você está nesse mundo, porquê que Deus salvou você. Você, antes também, como eu, éramos perdidos, estávamos em trevas, vivíamos uma vida longe de Deus, não conhecíamos a Deus. Meu Deus, alguém que tem aqui noção disso tão forte sou eu. Uma família destruída, presa pelos demônios. E aí Jesus veio com a graça dele, nos alcançou, nos salvou. Para quê? Para quê? Por que Jesus alcançou você? Por que Jesus salvou você? Por quê? Às vezes lá dentro da tua família, querido, você foi o primeiro, igual eu e meu irmão, os primeiros. Por quê? Porque a partir dali, Deus queria trazer salvação para toda a família. Deus, a minha oração é para que haja um grande livramento. Um grande livramento, Deus. Assim como o Senhor livrou Paulo, apesar de tudo que ele passou, ele manteve firme a fé dele. Eu oro, Deus, para que esse meu irmão, que está aqui e que acompanha pelas mídias sociais, Deus, que essa pessoa guarde a sua fé, não retroceda, não abra mão, fortalece a nossa fé, Deus. É pela fé que nós vamos vencer o que for, é pela fé que nós vamos, Senhor, vamos saltar muralhas, é pela fé, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Pai, eu vou orar só pelo pessoal aqui, eu oro, ó Deus, por cada pessoa que está recebendo essa live. Ó Deus, onde quer que ela esteja, eu oro, Deus, põe a tua mão sobre ela. Ó Deus, envolve ela, Senhor. Eu oro por salvação. Se tem alguém que está recebendo, ó Deus, que ainda não entregou a vida dela para o Senhor, ainda não se entregou por inteiro a Ti, eu oro, ó Deus, para que ela faça isso agora, que ela te entregue a vida dela por inteiro. Diga: Jesus, eu estou me entregando, eu estou entregando a minha vida a Ti, Jesus. Eu oro, Pai, eu oro, Senhor, pessoas que estão sofrendo com a dor da separação, com o luto, quanta gente. Espírito Santo, é só a Tua presença para trazer o verdadeiro consolo e conforto. Envolve essas pessoas, traz conforto, traz consolo. Eu oro, Pai, por aqueles que estão lutando, porque tem algum ente querido que está internado, que está de repente num estado grave ali, entubado, está passando por esse momento, um vale de sombra de morte. Deus, põe a tua mão, levanta, meu Pai. Senhor, salva. O Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que cura. Ó Deus, essa maldita peste, ó Deus, esse vírus, que ele não resiste em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, toca. Oh Deus, que o fôlego da vida, aquela pessoa que está lutando ali, não está conseguindo respirar, sopra nas narinas dela o fôlego da vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo cada um que nos acompanha, cada um que está recebendo essa mensagem, ó Pai, através da live, em nome de Jesus, para a glória e louvor do Deus que é Trino e Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
bom que você ainda está aqui com a gente. Espero que a partir dessa mensagem você se sinta desafiado a assumir um compromisso verdadeiro com Jesus. Quero te fazer um convite muito especial. Durante essa semana nós teremos nossos grupos pequenos, que são nossas células. Caso você tenha interesse de participar, entre em contato conosco através de nossas redes sociais, que nós estaremos passando todas as informações necessárias para você estar participando. E quero te fazer um pedido. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir, para que aqueles que sejam próximos a você também venham ser extremamente abençoados com essa mensagem. Que Deus abençoe você.